Francine, e aí, hein? A gente estava vendo aqui a notícia agora do Banco Central. Estão pedindo autonomia do Banco Central. Câmara dos Deputados... Exatamente. Como se autonomia na prática fosse existir, né? Então, vamos explicar isso. Vamos discutir um pouquinho sobre isso, então, gente. Primeiro de tudo, né? Como é que se faz política econômica? Uma política econômica, ela se faz aliando política monetária e política fiscal. A política monetária é basicamente o controle de taxa de juros. E por que a gente faz política econômica e política fiscal? Porque a gente tem 3 pilares para a gente garantir numa economia, né? Primeiro de tudo é geração de emprego. Através do crescimento econômico, a gente gera emprego e principalmente a parte da inflação. Então, temos emprego, crescimento econômico e controle de inflação. Como é que o Banco Central e o governo, ou o Conselho Monetário Nacional, unem tudo isso? Através de política monetária e política fiscal. A cargo do Banco Central fica a política monetária de manutenção ou elevação ou redução da taxa de juros através do Comitê de Política Monetária, que é o Copom, e a gente vê que quanto mais a taxa de juros de um país for baixa, mais desenvolvido é esse país. Por quê? Porque diminui o custo da dívida pública. Autonomia do Banco Central, vamos lá. Nós temos o Fed, né, no mundo, que é um banco central independente, e independente, mas baseado também no tripé de preços estáveis, do não pleno emprego, mas do máximo emprego e de taxa de juros moderadas. Temos o Banco Central Europeu. Como é que ele trabalha lá? Que também tem essa autonomia, mas lá tem basicamente a inflação, o regime de inflação fixo em torno de 2% ao ano. Então, é uma autonomia mais ou menos regulamentada. No Brasil, como é que se daria essa autonomia do Banco Central, né? Primeiro de tudo, o presidente da República escolhe um chefe para esse banco, um presidente para esse Banco Central, e metade do final de um mandato de um presidente e a metade de um mandato de outro presidente é que garantem a permanência desse novo presidente do Banco Central, então garantiria aí essa tal da autonomia. Mas o que a gente discute, né? Também, visando aí o tripé de desenvolvimento econômico, que é, voltando lá do início, crescimento econômico, garantia de emprego e manutenção da inflação, num país tão desigual quanto o Brasil, que em torno de 27% de toda a riqueza produzida do país está nas mãos de 1% da população. O que alguns estudiosos estão prevendo? Que, de fato, vai aumentar ainda mais a desigualdade. Pode ser que aumente a desigualdade. Por quê? Porque política fiscal e política monetária, elas precisam andar em conjunto. E talvez pudesse, alguns analistas dizem que pode, de fato, essa política monetária, essa política fiscal, haver uma desconexão e o país ficar um pouco mais desigual. Só que o que acontece? Se, de fato, a gente não tiver uma contenção de gastos pela política fiscal que a gente faz, o governo faz através de diminuição de impostos, uma política fiscal, e faz através do controle ou do aumento de gastos para poder organizar essa questão da desigualdade social e promover geração de renda e de emprego, e precisa do Banco Central para organizar essa taxa de juros para que o déficit da dívida pública não fique tão alto, a gente tenha preocupação com o teto de gastos e tudo mais. Eu dei essa volta toda, gente, para falar o seguinte: a autonomia do Banco Central, sem um plano de governo, sem um plano, sem um projeto de país, sem uma política fiscal também em parceria com a política monetária, a autonomia do Banco Central vai ser inócua, assim, mas é muito importante um país com um Banco Central crível, autônomo também, para garantir essa estabilidade da instituição e para que o país, de fato, consiga promover desenvolvimento econômico sem que as questões políticas interfiram tanto na decisão e na autonomia dessa gestão. Ô, Francine, eu estou vendo pelo menos um esforço, mais uma vez aí, do governo de tentar passar aí a CPMF, pelo menos por alguns meses, para poder bancar o famoso benefício aí. O auxílio emergencial. O auxílio emergencial, exatamente. Foi batizado agora de BIP, né? O novo auxílio emergencial, mas até que tem uma questão positiva aí, que é atrelar a produtividade, atrelar um curso de capacitação para que essa pessoa que tome esse auxílio emergencial, novo auxílio emergencial, possa ter capacidade de gerar renda. A CPMF a gente já discutiu aqui, já debateu em alguns programas, que ele é um sistema de imposto muito fácil
e muito consistente para o governo. Ele gera receita recorrente, ele é tributado basicamente ali na fonte, então ele gera essa receita recorrente, mas acredito que agora, num primeiro momento, dificilmente sem uma reforma tributária mais ampla ele vai passar. Tem outro fator aí que é o projeto, esse projeto, como é que chama, 19, não sei das quantas aí, que é o projeto da autonomia. Ele traz uma legião aí, porque é o seguinte, quem pode balizar a ação do Banco Central, que é o guardião da moeda e da política monetária, é o Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? É o ministro da Fazenda, o secretário especial da Fazenda e o presidente do Banco Central. Ou seja, se alguma coisa sair errada na condução da política monetária pelo Banco Central, é o próprio presidente do Banco Central que vai ter que apontar para a sua gestão e falar, eu errei, então vamos investigar essa coisa toda. Então, o projeto nasce manco por aí. Como é que a autoridade pode investigar a si mesma? Ainda mais quando a gente sabe que no Brasil, né, os bancos são os donos do Conselho Monetário Nacional, porque eles nomeiam o ministro, eles nomeiam o secretário de Fazenda, eles nomeiam o presidente do Banco Central. Lembrando que a meta da inflação vai ficar determinada pelo Conselho Monetário Nacional, né? A meta de inflação não vai ser de autonomia do Banco Central, vai continuar com a mãe do sistema financeiro, que é o Conselho Monetário Nacional. Exatamente. E aí é o seguinte, olha, gente, uma coisa que o Eduardo Moreira sempre fala pra gente. Nós temos no Brasil 4 bancos. Eles lucram 80 bilhões por ano. É dinheiro para burro. É dinheiro de agiota. É lucro demais. Especialmente na economia capenga como a nossa. Mas eles têm um poder absoluto sobre a pauta da economia desde sempre. Não tem? Assim, eles mandam no Brasil desde o tempo da inflação. O banco nunca perdeu. Ganhava com inflação. É a maior concentração do mundo, concentração bancária que a gente tem. Passou a ganhar depois da inflação com tarifa, depois da tarifa com spread bancário, e hoje tem esses juros pornográficos aí, cobrando 40%, 50% ao ano para financiar capital de giro de empresário afogado pela crise, né? Numa economia que não contempla lucros dessa natureza. Quer dizer, o cara que precisa de dinheiro de banco no Brasil está bem ferrado mesmo, porque ele não vai conseguir pagar nunca com o produto do trabalho dele. Eu li É por isso que eu sou da campanha de desbancarização, né? Não tem nem mais necessidade. Eu sou dessa campanha hoje, vamos desbancarizar, porque um dado muito importante, viu? 95% dos investidores americanos investem via plataformas de investimentos, corretoras e tudo mais. No Brasil, 95% das pessoas utilizam os bancos para poder fazer qualquer tipo de investimento ou de transação financeira. Então, é muita disparidade, é muita concentração bancária de fato, mas muita coisa pode mudar ainda. Viram que os lucros dos bancos já estão caindo bastante, perto do que era. Tem muita concorrência. Inclusive, as ações do mercado financeiro dos bancos estão caindo também, porque os bancos precisam se reinventar e essa geração que está vindo agora, ela quer uma coisa muito mais fluida, muito mais líquida, muito mais fácil, muito menos burocrática, que é o que o banco faz, né? O banco, ele cobra muito caro, mas ele tem muito serviço embutido, tem muito custo embutido, muitas agências bancárias, enfim, é muita coisa embutida nos serviços, e sem falar, né, nas taxas de cheque especial, cartão de crédito, porque pega muito numa população muito endividada ainda, que não tem educação financeira. Então, esses ganhos acabam sendo muito alavancados por conta disso.